bem-vindos ao Conte Tudo e Conteúdo, o podcast da Trevo. Eu sou Márcio Martins. Nós estreamos o nosso podcast na semana passada e conversamos com a jornalista Ana Paula Silveira, Head of Broadcast, sobre eventos esportivos. Você encontra essa conversa nas principais plataformas de podcast, no YouTube e no site da Trevo, trevocomunicativa.com.br. E hoje a nossa conversa é com a publicitária Débora Katz. E nós vamos falar sobre influenciadores digitais e produtores de conteúdo, entre outros temas. Olá, Débora, seja bem-vinda. Oiê, tudo bom? Tudo ótimo, um prazer receber você aqui no Conte Tudo, Conteúdo, o podcast da Trevo. E eu já queria começar conversando com uma pergunta que gera uma certa polêmica. Usa-se muito o termo influenciadores digitais, mas hoje muitos preferem ser chamados de produtores de conteúdo. Qual é a diferença? O que está acontecendo nesse cenário digital? Vamos lá. Então, independente de pandemia ou não, né, que a gente vai falar um pouquinho de pandemia também, o que mudou, a gente hoje entende e acredita, né, tem uma corrente que acredita, eu tenho um pouco as minhas dúvidas, mas eu entendo o ponto dessa corrente, então vou trazer aqui para a nossa discussão e a gente, se for o caso, a gente debate. As correntes acreditam hoje que o influenciador, né, ele não pode se chamar de influenciador. Eu posso chamar você, Márcio, de influenciador, porque eu vejo e entendo que você influencia um grupo, uma tribo, enfim, uma série de pessoas. O influenciador, ele normalmente hoje, ele se autotitula produtor de conteúdo, né? Nessa linhagem, porque a gente vai falar um pouco também das diferenças. Mas, sendo bem direta na sua resposta, hoje o correto, abre aspas, é a gente chamar alguém que está na internet passando mensagem, sendo um grande comunicador, que é isso que é o produtor de conteúdo, como produtor de conteúdo, não como influenciador, né? Esse é um novo termo. Muito bom. E aí eu também, você falou na questão da pandemia, e eu queria entrar e para a gente se aprofundar um pouquinho nesse assunto. O que eu sinto, e aí você, por favor, me corrija, você é especialista, eu acho que com a pandemia nós sentimos um pouco aqueles tradicionais ditos influenciadores que falavam de moda, né, do look do dia, mostravam suas casas e falavam de viagens, eles sendo aos poucos substituídos por outros profissionais especialistas. Então, por um médico, a dermatologista, o advogado, o jornalista, que falam realmente sobre conteúdos das suas áreas. Você percebe esse movimento? O que está acontecendo no digital? Vamos lá. Para poder responder a sua pergunta, eu vou dividir, né, esse nosso tema de hoje e essa carreira, vamos dizer assim, ou essa nova forma de se comunicar, carreira para uns e nova forma de se comunicar para outros, em dois grupos, que eu acho que vai facilitar o entendimento, né? O grupo 1 é um grupo que é composto por celebridades, né? E composto por produtores de conteúdo que nós conhecemos como influenciadores, né? Vamos chamá-los dessa forma. Qual é o grande objetivo desse grupo? É se monetizar através da rede. Então, ele entende que, através de todas as redes sociais, através de blogs, através até de conteúdos dedicados que ele pode escrever reportagens para portais, mas normalmente é muito dentro da rede social, de todas elas, né? Não só do Instagram, como as pessoas muitas vezes se fixam, que ele está ali como um grande veículo de comunicação que vai fazer algum tipo de publicação divulgando alguma marca, seja grandes marcas, pequenas marcas de produtos ou serviços, né? Então, ele está ali numa jornada para produzir conteúdo e em algum momento, ou em vários momentos, ele vai atrás de anunciantes ou os anunciantes vêm atrás deles e a forma como eles ganham dinheiro e se monetizam é divulgando esse produto para que as pessoas consumam esse produto. Então, ele passa a ser como se fosse uma televisão ambulante, um outdoor ambulante, no qual ele mesmo que produz a propaganda, né? Enquanto que na televisão, a televisão recebe um material da agência de propaganda com um material pronto, né? Então, a gente entende que esse grupo
são dessas pessoas que se monetizam através do digital como veículo de comunicação, e das celebridades. As celebridades, a gente depois pode falar um pouquinho mais profundamente delas, mas só passando uma linha geral aqui, a celebridade, ela não começa sendo uma influenciadora e produzindo conteúdo para se tornar conhecida, né? Ela está nesse mesmo grupo, no meu julgamento, porque ela também passa a ser uma produtora de conteúdo, de alguma forma, né? E ela principalmente usa a internet para vender produto, também para se promover e se aproximar da audiência e dos fãs, né? Uma forma muito íntima. Mas eu entendo que esse grupo, o grande objetivo dele é ganhar dinheiro através de public post, resumidamente falando, é isso. O grupo 2, né, é um grupo que ele não tem objetivo nenhum em fazer um anúncio da Coca-Cola, por exemplo, ali dentro. Ele não tem objetivo nenhum de ganhar dinheiro e se monetizar através da propaganda, vamos dizer assim, através da divulgação de algum produto ou serviço de algum anunciante. O objetivo dele é ganhar autoridade na profissão, na carreira, naquele caminho profissional dele, eu vou dar exemplos, e se autopromover, literalmente, né? E se promover também, e ganhar muita força. Esse grupo, a gente pode ter todos os profissionais das áreas mais variadas, desde médicos a advogados, estilistas, produtores, músicos, isso. Chefes da gastronomia. Chefes da gastronomia, que, de alguma forma, precisam mostrar o seu trabalho no digital, que precisam fortificar a sua imagem e quase que fazer uma assessoria de imprensa ali de forma solo, né? Sim. De alguma forma. Então, se promover muito ali na rede. Fora isso tem uma força muito grande, uma vez que, se eu entendo muito de direito empresarial e eu vou falar muito de direito empresarial, a minha audiência vai confiar no meu discurso, porque ela vai ver o quanto de conhecimento eu tenho. Isso. Se eu sou uma advogada, eu trabalho no escritório X, eu quero chamar a atenção do escritório Y, se eu trabalho muito a minha autoridade ali, o que vai acontecer, e que pode acontecer naturalmente, se eu for uma pessoa CLT, independente de eu ser dona de um negócio ou não. Eu posso chamar a atenção de concorrente, eu posso valorizar o valor do meu passe, eu posso fazer contatos com novos clientes para o próprio escritório que eu trabalho, enfim, estou dando um exemplo, né? Então, acaba sendo um grupo que precisa de um apoio, de autoridade, de se autopromover por benefício da carreira profissional, né? E também, nesse mesmo grupo, a gente pode ter o dono das empresas que precisam mostrar as suas vidas de alguma forma e também um pouco de alguma forma a sua autoridade naquele assunto. Então, por exemplo, o dono de uma loja de produto natural, né? Ele tem lá o perfil dele na rede social, quer dizer, a loja de produto natural tem o perfil na rede social e ele tem o dele. Ele vai mostrar um pouco do que ele acredita enquanto empresário, o que ele acredita de uma comida natural e, enfim, vegana. E uma vez que a audiência confia no que ele está falando, se identifica com o estilo de vida dele, se identifica com o discurso dele, com o conteúdo que ele produz, ela provavelmente vai dar preferência para comprar na loja dele do que comprar numa outra loja que tem um dono desconhecido ou tem um dono que tem um discurso que não se alinha ao que ela curte. Então, essa escolha também ajuda, né? Então, você consegue que donos de empresas fortifiquem as marcas de sua própria empresa através do seu discurso pessoal. A divisão que você fez é bem interessante e para mim faz todo sentido, principalmente esse segundo grupo, né? Você lidera, né? Normalmente você tem um conhecimento enorme do negócio, né? Como você deu o exemplo aí da loja, da empresa de produtos naturais, e você acaba se tornando o embaixador da marca, a cara da marca, né? O porta-voz da marca. E isso é positivo dos dois lados, né? Você gera uma empatia e passa a falar ali para um grupo que se interessa por esse tipo de produto e por essa filosofia de vida. Seria nesse caminho.
Seria nesse caminho, eu tenho uma cliente, por exemplo, que ela é decoradora, e aí ela me pontuou que, decoradora de casamento, Sim. eu fiz uma mentoria para ela. Ela me pontuou que já várias clientes escolheram por ela, porque ela fala muito do feminismo, porque ela fala muito da relação dela com o filho, como que ela pensa essa relação, e essas noivas se identificaram com a história dela e falaram: eu fiquei entre você, a fulana e a ciclana, que tinham um trabalho muito semelhante e um investimento muito semelhante. Eu não tinha por que não escolher você. Tipo, né, o seu estilo de vida eu acho muito bacana, eu vou gostar de conviver com você, eu quero ajudar pessoas igual você, eu acredito em você. Então, olha aí, se ela tivesse calada na internet, talvez ela não estivesse se monetizando da forma que ela está, por exemplo, entendeu? Você tem toda a razão. Vai fazer a diferença, o algo mais ali. Os serviços se equivalem, mas ela tem um posicionamento e valores. O algo mais é talvez um pouco além disso, né? Talvez hoje a gente, abre aspas, é tão julgado e é tão analisado na internet e todo o pacote faz uma parte de uma história que, então, acho que as pessoas, as pessoas acabam tendo preferência pelo lado humanizado ali da coisa, né? E de toda a história que está por trás daquela empresa. Então, até tem empresas que a gente podia até passar horas aqui falando, que tem boicote por conta de posicionamento do dono, às vezes não é nem posicionamento da empresa, tem uma série de coisas, né? Então, acho que esse lado bastante humano, ele é muito importante, ele pode ser o grande viés, inclusive, das vendas e da marca estourar, né? O dono, ele pode ter esse poder, né? E aí, lembrando, Márcio, que assim, principalmente mais para uma coisa focada em carreira, e acho que menos um pouco para essa coisa de dono de uma empresa, a gente tem esse grupo 2 que trabalha muito a sua autoridade naquele assunto da sua profissão, que domina muito, e ele pode vir também a se monetizar no digital através de venda ou de infoproduto ou de cursos online. Né? Então, isso também acaba acontecendo de uma forma natural. Você vira autoridade no assunto, você, sei lá, tem mais de 20 anos de experiência num determinado assunto, tem segurança para falar dele, domina, através desse seu conhecimento você pode ajudar outras pessoas, então você cria produtos digitais para serem vendidos e aí você encontra uma outra forma de se monetizar. Incrível. E outra coisa também, né, Débora, que eu estava pensando enquanto te ouvia, você, na verdade, no caso do empresário, do empreendedor, você já tem uma marca forte. Então você acaba criando também uma marca pessoal forte. E aí uma impulsiona a outra. E aí você tem um círculo virtuoso, né? Ou seja, aquele porta-voz, ele é um formador de opinião e lidera a marca X. Então, vamos por ali. E aí, Débora, sabendo, né, você como publicitária, especialista em marketing digital, e é uma pessoa também que já trabalhou e trabalha com produtores de conteúdo. O que você diria, né, para uma pessoa que pensa em seguir essa trajetória, pensa em começar a produzir conteúdo, e aí eu vou te facilitar, não vou generalizar nem abrir demais, mas uma hipótese. Eu sou um médico, eu sou um advogado, e eu quero me tornar um produtor de conteúdo que influencie outras pessoas, que saia um pouco, extrapole um pouco o meu mercado, a minha bolha profissional, e comece a ganhar relevância em outras áreas da sociedade. Como é que você iniciaria um trabalho como esse? Você faz um diagnóstico? Como é que funciona um passo a passo, né, sem dar o pulo do gato, para alguém que te procura com uma demanda como essa? Tá. Primeiro a gente entende qual é o foco principal da base do negócio dessa pessoa. Então, porque mesmo um profissional liberal, ele tem que ter um business plan. Se ele não tem, por favor, corra atrás e faça agora, porque SOS, socorro, tá pegando fogo a tua vida. Então, a gente tem que entender assim, qual é o objetivo profissional dessa pessoa a longo prazo, a médio prazo e a curto prazo. Se a gente entende que esse profissional, por exemplo, o grande objetivo dele é fazer com que o valor da consulta dele seja mais alto, então ele tem que trabalhar mais a imagem dele e que as pessoas entendam o valor que ele tem e que a consulta dele não seja R$100 e possa ser 500, né? E aí a gente vai trabalhando com metas. A minha meta é que esse ano aumente um pouco. A minha meta é que esse ano não precisa aumentar, mas eu preciso entender
e trabalhar muito a minha imagem, e aí de forma, como é que fala? Por osmose e de forma natural, vai ter tanta demanda, vai ter tanta... Orgânica, de tanta demanda, tanta procura, ele não vai conseguir mais atender a R$100, naturalmente vai subir a 300, né? Claro. E aí, na rede social, a gente, depois desse diagnóstico, a gente entende o objetivo, primeiro, vamos dizer assim, financeiro dele, aí a gente parte para trabalhar a imagem dele e direcionar essa imagem. Depois que a gente entende esse objetivo financeiro, a gente tem que entender qual é o público-alvo dele, qual é o nicho dele, né? Eu acho que a maior dica que eu posso dar aqui é que, ao contrário do que algumas pessoas pensam, no digital, se você nicha, se você entende exatamente qual é o seu público quente, que é o que, tipo, gosta do seu discurso, quanto mais disso é melhor. Quando você amplia muito, posso pegar A, B e C, posso pegar mulher e homem, posso pegar todas as idades, você acaba não conseguindo ter um discurso para falar com todos. E aí você acaba pegando só alguns, e aí o seu discurso fica muito raso, né? Então, eu acho que entender o seu foco financeiro, depois entender quem é o seu público e aí começar a produzir muito conteúdo para falar com esse público. Se você entende que o seu público é mulher, vamos supor, um dermatologista que o foco dele é só estética e é mulher. Ele vai, inclusive, falar na primeira pessoa, mas ele vai falar para a mulher, ele vai falar no feminino. Isso já muda o discurso, ele vai amarrar o conteúdo dessa forma. E aí, o que é produzir conteúdo e produzir conteúdo de qualidade? É ele entender que não tem problema ele entregar o ouro ao bandido, pelo contrário, ele tem que entregar o ouro para o bandido. Mas o bandido só vai conseguir pegar o ouro se ele for no consultório dele, o bandido não vai conseguir replicar aquele ouro. Por exemplo, eu dou várias dicas de marketing digital e empreendedorismo digital no meu Instagram, e eu não fico nem um pouco preocupada de que vão pegar a minha ideia, porque para fazer igual a mim, a pessoa precisa contratar a minha mentoria, o meu curso, ou a minha agência. Eu não tenho dúvida disso. Claro. Então, perder esse milindre de que os outros vão nos copiar ou vão roubar nossas ideias, ou mesmo vão deixar de nos contratar. Pelo contrário, você vai deixar sempre um gostinho de quero mais, né? Você não consegue botar em prática o seu conhecimento, sentar junto com a pessoa ali numa mentoria ou numa aula, né? Então, pensar que quanto mais você mostra o seu conhecimento acumulado dentro, né, da sua área, da sua profissão, e consegue transmitir isso através de diversos conteúdos, e, claro, entendendo que esses conteúdos vão, sim, ajudar uma série de pessoas, porque tem um comparativo que a gente tem que fazer, Márcio, que é o seguinte, e aí, independente da questão do número de seguidores, que depois a gente pode entrar nesse assunto. Isso, eu queria entrar nesse assunto. A gente pode entrar nesse assunto. Acho importante. Mas, assim, pensa comigo, se a sua intenção é acumular uma série de pessoas que se interessem pelo seu assunto, você pode ser um médico que você atua em São Paulo e você tem uma série de seguidores de Fortaleza que nunca vão lá te consumir. Mas não tem problema, você está mantendo uma audiência que, de alguma forma, você está beneficiando ela. E tá tudo ótimo, e está tudo ok. E isso faz você acumular uma audiência engajada, mas que não seja exatamente o público que vai poder te consumir. Mas você vai ter ali uma parcela e uma gordura de pessoas que vai te consumir de verdade, né? Assim, no caso de um médico que eu estou falando, né? Claro. Então, eu acho que assim, o grande pulo do gato é você realmente produzir conteúdos que você entende que são assuntos novos ou são assuntos que as pessoas não dominam e que, de alguma forma, você pode transmitir e que mostrem a sua autoridade naquele assunto, né? Lembrando que não é sempre tratado o mesmo assunto. Quando você, por exemplo, fala de medicina, você pode ter vários assuntos correlacionados. Sim, isso é muito importante. Para não ficar um conteúdo chato, só focado numa coisa, né? Então, por exemplo, sei lá, um personal trainer, ele pode falar sobre alimentação, ele pode falar sobre os benefícios, né, de determinados alimentos, ele pode dar dicas para se exercitar. Locais para se exercitar, ele treino pode dar em casa. Exatamente, mesmo que ele não vai treinar aquela pessoa, ele tem como dar treino em casa. Ele pode dar dados da medicina. A medicina descobriu um último acontecimento em queima de gordura, né? Então, são assuntos correlacionados e que não necessariamente são só dicas de malhação, né?
Então, você Certo. consegue, assim, ampliar bastante a variedade, vamos dizer assim, né? O sortimento dos seus conteúdos, entendeu? Claro. Você tocou num ponto agora que eu acho bem importante, eu tenho ouvido muito isso, principalmente das áreas de marketing das empresas. Nós chegamos a um ponto que as pessoas valorizavam, talvez em demasia, o número de seguidores. Eu tenho 5 milhões, 20 milhões, 30 milhões de seguidores. E quando você olhava os posts, a interação era pequena, mínima, 5 curtidas, um compartilhamento, quando havia. E agora o que a gente escuta dizer é o seguinte, você tem uma questão de mais do que número de seguidores, a quem aquelas pessoas influenciam, o quanto aquelas pessoas são importantes e ditam tendências para determinado nicho que é importante para a minha marca. Isso é uma tendência, é uma realidade ou tem espaço para os dois formatos, digamos assim? Não, na verdade, não tem espaço para os dois formatos, na minha opinião. Eu acredito que, na verdade, vai ser uma junção de duas coisas, mas elas estão totalmente interligadas, igual o dominó, quando você coloca ele em pé e a coisa vai jogando. Sim. Vai caindo um por um. Vai caindo em sequência, mas aqui vai cair, vai subir de forma positiva. Que é o seguinte: a gente não pode aqui, com esse discurso, não valorizar quem tem muito seguidor, porque podem ter vários casos de pessoas que têm muitos seguidores e elas vão entrar dentro de um formato que é o formato que eu acho que é o que todo anunciante procura, vamos dizer assim, né? Ou quem está trabalhando, se promovendo, procura chegar naquele objetivo ali. Quando você hoje trabalha conteúdos na rede social, você tem que fazer com que o alcance desse conteúdo chegue para a maior base dos seus seguidores, né? A rede social, ela dá uma segurada justamente porque ela quer ganhar com patrocínio, com publicidade, né? Que você patrocine os seus conteúdos, ou tem toda uma ordem de relevância no Google para que isso aconteça e que exija outros profissionais, técnicas, ou até mesmo que você faça campanha de Google Ads. Mas o grande ponto que é uma mistura que é essa coisa do dominó. Se você produz muito, muito bem os seus conteúdos e se você tem uma afinidade, fala de uma forma verdadeira, de igual para igual com a sua audiência confia muito em você, e é tudo muito passado com uma verdade e com um envolvimento muito forte, isso vai ser uma coisa, um ciclo natural, que vai ser quanto mais as pessoas vão se envolver, mais pessoas vão ver, mais o algoritmo da rede social vai mostrar aquele conteúdo, de modo que a visibilidade, né, como a gente chama no mercado de alcance e impressão do seu, eu não gosto de falar do seu post, né, mas assim, do seu, porque não é só post que existe, do seu conteúdo, ele vai aumentar muito. E aí vai ser uma coisa meio que algoritmo mesmo, né? Então, são duas coisas aí. O que hoje a gente entende que é importante na rede social? É que o seu comunicado, se você tem 1 milhão de seguidores, que ele chegue para um bom percentual da tua base de seguidores. E também, na mesma proporção de importância, também não adianta você ser um super produtor de conteúdo, mas isso dificilmente vai acontecer. E a sua mensagem não chegar para um número relevante de pessoas, né? No final das contas, Márcio, o que mais importa em relação a número é que dentro de um universo de, mesmo que você tenha 5 mil seguidores, é que o número no qual parte desses 5 mil seguidores estão conseguindo ser impactados de forma orgânica. Ou, tudo bem, você de vez em quando patrocinar. Mas a grande importância é a gente ver o quanto você está conseguindo ter de alcance, ou seja, quantas mil ou milhões de pessoas você está conseguindo atingir, né? E na parte afetiva, de posicionamento e de branding, vamos dizer assim, é entender que essa audiência, ela se envolve muito com você. E é entender que quando você escolher trazer um conteúdo ou trazer um serviço que você quer vender de alguém, é entender que aquela audiência vai acreditar naquele serviço que você está ali divulgando. E é isso que é essa parte do envolvimento e de acreditar no que o outro está falando, e de ter essa relação, né? Então, é quase que uma relação íntima, e dependendo do tipo de produtor de conteúdo / influenciador,
eu acho que tem audiência que acha que está falando ele de igual que está falando junto com ele, né? Eu acho que tem pessoas que se envolvem tanto com produtores de conteúdo que perguntam assim opiniões. O meu marido quer separar de mim. O que você acha que eu devo fazer para salvar meu casamento, né? É verdade. Tem uma influenciadora que ela se chama Nath Vosa, que ela começou como produtora de conteúdo, ela teve blog na época do blog, da blogueiragem, das blogueiras, se transformou numa produtora de conteúdo, começou a trabalhar com moda, desenhou as peças dela e hoje ela tem uma marca que se chama ByNV. E ela faz isso que a gente está falando, né? Ela leva tráfego dela para a marca, faz esse fluxo, mas no dia a dia dela, ela traz a marca dela, mas ela traz vários outros assuntos. E o que eu vejo, independente se eu gosto ou não do conteúdo dela, ela é um pouco mais nova do que eu, mas eu gosto até, apesar de alguns parênteses que eu tenho de alguns discursos dela, mas isso é só um parêntese, ela se relaciona muito com essa audiência. A audiência confia muito no que ela fala, gosta do discurso dela. Eu já vi várias pessoas perguntando esse negócio de salvar casamento para ela, por exemplo. Foi daí que eu lembrei. Coisa, né? Incrível. Muito. E normalmente esse tipo de produtor de conteúdo, aí a gente está falando aí do produtor de conteúdo que tá vendendo o espaço dele como um espaço publicitário para fazer o famoso public post, ele recusa muitos projetos. Muitos. Ele só abraça projeto que ele realmente acredita. Então, ele tem essa estratégia. E é uma estratégia super inteligente, né? Porque a gente já ouviu vários casos, eu não vou me lembrar o nome da mulher agora, mas tem uma mulher americana que ela tinha 1 milhão de seguidores. Aí uma marca de calça jeans fez uma campanha com ela, a mulher vendeu assim 30 calças jeans. Foi um número ridículo, entendeu? Agora, enfim, não sei dizer se escolheram mal ela ou se ela que não tinha nem... Ou se ela que não tinha nenhum tipo de relação com o público dela a ponto de conseguir vender muita calça jeans, enfim. Talvez a relação com o público dela fosse não necessariamente da venda, fosse uma relação talvez um pouco mais de relação afetiva, né? E aquilo não impactava num produto, né? É difícil também você entender e diagnosticar uma questão como essa, né? Sim. Débora, outra coisa também que eu acho um tema que é muito ligado a essa questão de influenciadores e produtores de conteúdo é a responsabilidade que essas pessoas têm. Na medida que elas se tornam autoridades, que elas se tornam referências para centenas, milhares de pessoas, elas também podem ter problemas dependendo do comportamento delas. E nós temos visto alguns casos, e durante a pandemia vimos mais alguns. Como é que é essa questão, como é que é essa relação dessa pessoa com esses públicos? Que tipo de cuidado ela deve ter com a própria imagem, com a autoimagem? Então, teve até a Pugliese, né? Teve o caso da Pugliese. Isso. Ela voltou há pouco... ela voltou há pouco tempo. Já? Voltou. Ela fez todo o protocolo que, enfim, os especialistas entendem, principalmente os assessores que cuidam muito de imagem de celebridade. Ela desapareceu do mapa durante, acho que 4 meses. E aí voltou com um discurso de que repensou a vida, de que é cabala, de que é Hari, Hari, Haribo, enfim. Todo um discurso assim, de que o erro vem para evoluir, tá. E aí talvez a gente possa pensar nisso, né? Eu acho que você me perguntou em relação aos tipos de equívoco, né? Isso. Então, eu acho que isso não tem uma resposta muito generalizada, porque eu acho que depende muito do que a pessoa vende, né? E de qual o grande objetivo ali. Por exemplo, para um jornalista que não tenha nenhuma questão com nenhuma emissora, enfim, que eu nem sei como é que é hoje isso, de entre aspas, algum tipo de censura, de falar sobre determinado assunto, né? Que a gente acredita que restrições, né? Restrições. Enfim, por exemplo, um Danilo Gentili da vida, que é uma figura e fala de política de forma muito meio alto astral e muito cômica, tudo bem ele falar tudo que ele quiser da vida dele, né? E tudo que ele achar da vida. É o personagem dele, né? É o personagem dele zoar o Bolsonaro, enfim, e se posicionar politicamente. Agora, podem ter determinadas pessoas que vai ser um tiro no pé se posicionar politicamente, porque ela pode ter uma audiência que adora ela,
mas que não concorda com o lado político dela, e isso vai ser um pouco ruim. Então, nesse ponto, a gente tem que ser um pouco frio e calculista e ver aquilo que é melhor, né, assim, para a nossa jornada profissional. Isso não significa que você está mentindo, você está omitindo uma opinião. Eu vejo que tem muitos comunicadores nesse papel que eles assumem que não querem dar opiniões políticas ou questões assim religiosas e delicadas. Você guarda para um outro ambiente, não necessariamente para as suas redes sociais, né? Mas o que é bem interessante da gente levar em conta aqui é que existem comunicadores que estão aí justamente para se posicionar. Que bom! Sim. Então a gente vai e colhe o olhar de um, colhe o olhar de outro e constrói a nossa opinião crítica através deles. Mas tem determinados influenciadores que realmente, assim, eu acredito muito, Márcio, que vamos dizer assim, existe um caso específico, sei lá, por exemplo, aquele caso horrível daquela menina que... Aí é uma opinião particular minha, né? Mas assim, é só para você entender meu ponto de vista. Existe o caso daquela menina que foi estuprada e que tinha uma corrente que não queria que ela fizesse o aborto, isso, né? Isso. Por exemplo, se tem uma série de influenciadoras que falam muito da mulher, do feminismo, mesmo que elas não se posicionem politicamente, eu acho que está na hora ali delas falarem o que elas acham, sabe? Mesmo que, não sei, se vai ter alguns seguidores ali super religiosos e que são fanáticos e que vão deixar de seguir elas, tudo bem. Então, talvez realmente o conteúdo delas não seja para eles. Mas ela dizer se ela é esquerda ou direita, aí eu já acho que para um perfil neutro de uma audiência que pode ser muito diversificada, atrapalharia ela. Então, acho que, na verdade, tem que cruzar muito a forma de se posicionar e essa responsabilidade com a audiência. Fora isso, tem uma questão aí muito séria, que foi o que aconteceu até com a Pugliese, que foi, não é só uma questão de se posicionar, né? A atitude dela enquanto cidadã não refletia o que o senso comum da sociedade estava pensando naquele momento, e ela acabou sendo muito ruim para ela, né? E, de todo modo, além de ter sido ruim para ela, aí eu acho que tem esse ponto da responsabilidade de entender, principalmente para uma leva mais jovem, não só brasileira, do mundo, que hoje está cada vez indo mais cedo para o digital, no qual acho que essas pessoas têm que entender essa responsabilidade de que elas estão se comunicando e emitindo mensagens para receptores que são novos e que ainda estão em fase de construção de senso crítico, de ética. Então, eu acho que essas pessoas realmente... Lógico que os pais têm que ter um papel muito grande ali, né, de orientar e tentar entender que tipo de conteúdo que essas crianças estão assistindo, mas eu acho que tem que ser pessoas que, com certeza, eu acho que se a gente for pensar por esse lado da responsabilidade de uso da internet, né, eu acho que tem que ser pessoas que tomem muito cuidado com os seus discursos nesse sentido, ou que peguem pessoas mais ignorantes, mais despreparadas, que têm um senso crítico um pouco mais complicado, né? Então, que acaba entendendo que aquele ídolo da internet vira uma grande referência e acredito que o que ele comece a falar seja uma verdade, né? Isso é bem comum isso, né? Eu até me lembrei de um caso, ou mais de um caso, né, produtores de conteúdo, influenciadores, que se apresentavam durante anos como veganos e em determinado momento foram fotografados, flagrados comendo carne. Então, é também uma responsabilidade ali, é a sua credibilidade que pode estar em jogo. Então, você precisa também ter isso em mente. Né, a sua vida nas redes, a sua vida no digital, ela precisa refletir o que é a sua vida fora. Você pode, como você muito bem disse, abrir mão de fazer alguns comentários naquele ambiente, mas você não pode ter discursos contraditórios. Eu uma vez atendi uma pessoa, uma menina, que eu estava fazendo um treinamento para ela descobrir todo um processo de descoberta de propósito. Ela veio para mim primeiro falando assim, eu quero ser famosa. E eu falei, mas ser famosa não é ser produtora de conteúdo. Para que você quer estar no digital? E aí aquela coisa que a gente fala muito do que vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? Então, no caso do digital, o que vem primeiro é você querer comunicar alguma coisa e produzir conteúdos. A não ser as celebridades, que já produzem
as mensagens dela através da arte, da música. É algo natural, né? É algo já natural e elas vão para ali, para dentro daquele ambiente. Se você vai Sim. para aquele ambiente, aí a gente pode falar até das Camilas, Coelho, Coutinho, Tássia Naves, Silvia Braz, Manu Gavassi, todo mundo tinha algo a dizer, todo mundo tinha uma arte para expressar, um conteúdo para passar. Enquanto hoje tem muita gente que gratuitamente quer só ser famosa e não sabe nem o porquê, não sabe o que vai transmitir de mensagem. Então, a gente entende o propósito dessa pessoa. E aí, o que essa menina me perguntou depois que ela descobriu o propósito dela, a gente conseguiu chegar no propósito dela, eu auxilio também nesse processo de descoberta, meio coaching, meio intimista ali. Tem gente que chora durante as nossas sessões, porque é algo muito forte na hora de descobrir o perfil da persona e tal. E aí, ela falou assim, eu gosto de dançar funk até o chão. Você acha que tem problema eu dançar funk até o chão no meu conteúdo? Eu falei, de jeito maneira, você tem que dançar funk até o chão. Porque isso é o seu eu, você não pode omitir o seu eu. A sua audiência tem que gostar de dançar funk até o chão, ou tem que gostar de uma menina que dança funk até o chão. Senão é justamente o que você está falando. Senão, de repente, a audiência dela vai ver ela toda fina, bonitinha, e de repente vai ver ela na boate dançando a funk até o chão. É igual o cara que era vegano e come carne. Exatamente. Então, eu acho que assim, a verdade e quem você é isso que tem que ser passado. Eu acho que cria-se um personagem, claro, a gente tem que criar um personagem. No digital, a gente acaba criando um personagem, a gente se olha. Eu estou aqui, se eu olho para você, se eu olho para a câmera, a gente se olha, a gente, enfim, tem os filtros, aquilo ali é uma parte da nossa vida, não é o nosso dia todo, sem dúvida. Mas nessa parte que a gente está passando, se a gente consegue ter um pouquinho de representatividade do nosso eu e do que a gente é e do que a gente acredita, eu acho que é isso que vai fazer a coisa andar, entendeu? E que vai fazer a gente se destacar, né? Sim, sem dúvida. Até interessante o que você falou, eu escuto muito, você também já deve ter ouvido, algumas pessoas dizem assim, nas redes sociais todo mundo é lindo e feliz. Assim, a minha opinião, a questão não é que todo mundo é lindo e feliz. Né? Eu, por exemplo, eu não vou levar os meus problemas, as minhas questões pessoais para serem discutidas com centenas de pessoas numa rede social. Eu acho que tem um outro lugar para isso. Né? Então ali é um lugar sim de você apresentar, né, conteúdos, fotos, vídeos, mensagens que sejam bacanas, que inspirem os outros, que deixem os outros felizes. Eu acho que tem que ser por aí. Não dá para ser uma coisa de você ficar enchendo a rede da pessoa, o feed da pessoa, de problemas. Né? Não é esse o objetivo, não é para isso que a rede social foi criada. Né? Você concorda? É uma viagem? Não, eu concordo com você, mas eu acho que em alguns casos, por exemplo, sei lá, tem exageros, né? Não, por exemplo, vamos supor que vamos pensar aqui eu tenho uma cliente que a gente faz alguns projetos juntas de vez em quando e ela é uma produtora de conteúdo materna. Vamos supor que ela teve o segundo filho dela e tá um desastre a casa dela, ela tá horrível, tá descabelada, a amamentação não tá dando certo, tá. Tudo bem ela mostrar isso vai ser muito positivo, porque Sim. ela vai tratar de igual ela vai se colocar no mesmo nível de quem assiste ela. De, olha, eu não sou inalcançável, não é só você que tem problemas, eu tenho também. Né? Uma pessoa que está mostrando uma jornada de empreender, mostrar tudo que deu certo e mostrar, fiz o cálculo errado, deu ruim, esse ano eu não vou faturar, estou ferrada, vou ter que pegar empréstimo no banco. Até para ver uma troca, dicas, né? Eu saí disso, você também pode. Quando você posta uma coisa assim muito negativa nesse sentido, vem para o positivo, porque a chuva de comentário e de interação Sim. e de apoio, ou de falar, caraca, eu também passei por isso, passa a ser muito grande. Mas é lógico que a gente está falando de determinados perfis, né? Pode ter um perfil que não se adeque de jeito nenhum, um perfil de, por exemplo, de alguém que é um economista e é muito sério, e, né, assim, tem um perfil muito formal. Talvez, dependendo da celebridade também, isso não vai se adequar, porque a celebridade, ela muitas vezes, assim, ela tem que estar naquele papel daquele, não pedestal, mas de uma coisa meio inalcançável e daquele todo sonho que existe. Sonho não, é da fantasia que existe em volta dela, né?
Tipo o Walt Disney World, que tem uma fantasia em cima daquela mágica de como que o Walt Disney inventou aquilo tudo. Então, acho que tem um pouco essa fantasia, muitas vezes é uma estratégia que seja mantida, então, até por conta disso, muitas vezes até assessores de grandes celebridades cortam as notícias, não querem que a celebridade fale de uma separação, fale de uma questão, né, emocional, e preferem que se afaste porque é um recurso que eles acreditam, né? Então, eu acho que tem casos e casos, mas falando de uma forma mais genérica, em 80% dos casos, sei lá, 95% dos casos, inclusive dessas que dividem a verdade, a gente não quer ficar o tempo todo vendo a desgraça, é isso que você está falando, a não ser que a gente siga a Globo News ou qualquer outro veículo jornalístico para a gente ver as notícias. Aí é outra coisa, uma notícia verdadeira de um fato do mundo. Sem ser isso, um fato pessoal, a gente quer realmente ver as conquistas, as vitórias e acompanhar ali o crescimento dos pontos positivos da vida daquela pessoa, entendeu? Então... E aí na verdade, é bom você ter um equilíbrio, né? E aí ter alguém que seja um profissional da área, né? E que faça esse trabalho também. Pegando carona também no que você disse, Débora, uma coisa que eu vejo também é o seguinte: eu me torno hoje um produtor de conteúdo. Eu quero influenciar pessoas. Eu já começo a achar que a partir de amanhã eu já consigo monetizar o meu perfil, monetizar o meu trabalho, ganhar dinheiro com o que eu estou apresentando. Isso não acontece dessa forma, claro, mas tem pessoas que acham que é assim e se jogam e investem com essa expectativa. Você sabe, conhece casos assim? Já recebeu demandas e questionamentos sobre isso? Eu recebo, não teve nenhum caso específico, mas assim, posso ir evoluindo aqui o assunto para a gente poder ir destrinchando algumas situações, né? O que acontece, a resposta clássica de todo mundo que vem, a pergunta clássica para mim de todo mundo que chega é: quanto tempo que eu vou demorar para ganhar dinheiro? E aí eu falei, pô, não sei, se eu soubesse, eu acho que eu também estava rica, né? Eu brinco e falo assim, eu não sei. É um trabalho muito em conjunto, né? É um trabalho que depende muito do produtor de conteúdo. É uma construção. É uma construção. É lógico que a gente consegue trabalhar com planejamento financeiro e tentar entender quanto de investimento vai ser necessário, acreditando que o trabalho tanto de uma assessoria, de uma mentoria ou de uma agência e o cliente trabalhando muito junto também vai fazer com que a coisa dê certo, né? Mas a gente tem, e eu costumo brincar, Márcio, que tem uma coisa que é o seguinte: se jogar no mundo da internet, tem dois lados diferentes, eu vou explicar, mas independente dos dois lados, não, dos dois caminhos, é igual festa de casamento, o céu é o limite, você pode gastar 50 mil ou 1 milhão de reais, e tudo vai depender do seu sonho, né? Enfim. Mas na internet você não precisa investir só dinheiro, se você investir também muito tempo e trabalho, né, além do dinheiro, você também vai receber recompensas, né? Mas tem uma coisa que para mim é assim, você tem na internet o tal do grupo 2 que a gente falou, que precisa da internet como um apoio e uma vitrine, e aí ele vai não ganhar dinheiro com a internet num primeiro momento, a não ser que depois ele queira vender conteúdo, a gente pode até falar disso, mas nesse primeiro momento ele vai usar a internet como um apoio, como um grande cartão de visitas, né? Sim. Que hoje é possível ser feito. Então, às vezes, eu já escutei caso, por exemplo, de conhecidas minhas que estão no mercado corporativo, que não é mais o meu caso, que entrevistaram uma série de pessoas para trabalhar e depois entraram no perfil do LinkedIn, do Instagram, do Facebook, para dar uma analisada na vida da pessoa. Julgou a vida da pessoa? Julgou, de alguma forma, sim, também. E aí, acabou preferindo para uma pessoa que tinha um lifestyle mais X ou Y e que sabia se falar muito bem, que tinha assuntos muito interessantes, né? Então, isso acabou pesando ali. Bom, a gente está falando, então, de um crescimento numa vitrine, que pode ser um crescimento lento, porque é muito trabalho de branding mesmo, né? Então, é produzir conteúdo para se valorizar profissionalmente. A gente está falando
de uma autoridade que quer ser construída do dono de uma marca, de alguma coisa, que às vezes tem um pouco de pressa, porque isso vai ajudar a monetizar a marca, né? E a gente está falando dos famosos produtores de conteúdo em si mesmo, os influenciadores que vão ganhando espaço e relevância. Eu acho que, assim, para o produtor de conteúdo que ele precisa de uma audiência firme, que consuma o que ele está vendendo, ele vai ter um tempo muito maior, porque ele precisa criar uma história ali. Só para você ter noção, tem influenciador aqui dessa minha listinha que eu separei, que está no mercado há quase 15 anos. Nossa. Tem influenciadora que esse ano, ou ano passado, se não me engano, fez 12 anos, 11 anos de carreira. É muito tempo. Ela começou lá atrás, onde era terra de ninguém, isso daqui, e a coisa foi crescendo. Então, realmente não é da noite para o dia. Tem formas, né, assim, de conseguir com muito trabalho e sabendo produzir muito, muito conteúdo de qualidade, sem dúvida. Mas essa resposta, assim, meio mágica de quando eu vou conseguir é quase que impossível, assim. É meio que igual, assim, eu vou abrir uma loja no lugar X. Quanto que eu vou faturar? Lógico, você vai ter uma previsão do volume de pessoas que passam ali, dos consumidores que, em potencial, que podem comprar, quanto que você vai investir, quanto você vai ter de receita. Mas é uma coisa que a gente realmente tem que sentir do mercado, o termômetro. E, inclusive, esse termômetro ele vai ser sempre sendo medido. É isso que a gente, inclusive, faz um trabalho de, vamos dizer assim, de otimização, tanto de verba quanto de tempo, do que está sendo ali falado, para você entendendo e descobrindo quais são os seus públicos, qual é o tipo de conteúdo que melhor se adequa, aonde que você mais está acertando, né? E aí, sim, muitas vezes existem caminhos mágicos que, sem dúvida, o digital nos permite, que são, às vezes você entrou ali para se promover enquanto profissional, quando você foi lá e se descobriu um grande comunicador, você se descobriu um grande escritor e você entendeu que você pode fazer um e-book, você pode fazer um podcast, você pode fazer você pode vender um curso online para ensinar as pessoas a terem a jornada profissional que você teve também, e engaja muito, e aí você tem como, sim, faturar 2 milhões no ano e ganhar muito dinheiro, mas você vai ter precisado investir muito em algum momento de alguma forma. O que isso significa? Isso é um ponto importante. Não tem fórmula mágica, não tem fórmula mágica de fazer 6 dígitos em 7 dias. Você consegue fazer 6 dígitos em 7 dias? Consegue. Só que para você fazer 6 dígitos em 7 dias, você tem que ter um produto construído e uma estratégia custa dinheiro muito bem elaborada. O que isso significa? Eu acho que dificilmente uma pessoa muito crua, muito nova, que não tem tanto a dizer e não tem tanto conteúdo para passar, ela vai conseguir vender um produto digital de forma bacana, entendeu? As histórias que a gente escuta no mercado e as histórias que já passaram aqui por mim são de profissionais que investem em suas carreiras há muitos anos, entendeu? Que se qualificam há muitos anos e chegam num topo de qualificação e de conhecimento alto e aí entendem que hoje existem formas diferentes de se monetizar, que não só dando aula em sala de aula, você podendo dar aula online ao mesmo tempo para 300 pessoas, e aí cria-se caminhos, entendeu? Mas aí eu admito para você, e eu gosto sempre de falar isso para os clientes, é uma roleta russa. O digital, ele é um espaço muito grande, mas não tem espaço para todo mundo, né? Porque é meio que como se fosse um comparativo dos atores e atrizes que querem muito ser atriz de Hollywood. Não tem espaço para todo mundo. Então, vai se destacar quem for muito bom produtor de conteúdo, quem for muito competente na sua área, quem conseguir contratar o serviço de apoiadores, né, que entendem muito daquilo ali. Então, acho que vai ser um conjunto de coisas, como é tudo na vida, né? Como tem várias pessoas que hoje têm um sucesso enorme e outras que não têm. É igual, assim, não adianta achar que isso aqui é um sonho encantado que vai solucionar a vida, né? Tem muita propaganda por aí falando, né? Assim, vendendo o paraíso. Não é o paraíso. Não é nesse sentido, não é o paraíso. É difícil. Não é fácil, não. Não é fácil, não, entendeu?
Débora Katz, muito obrigado por a gente ter esse papo incrível, muito bacana, muito atual, muito importante, né? É um tema que eu gosto bastante e acho que super rendeu. E queria abrir aí para você se despedir, dar os seus últimos recados desse nosso bate-papo. Eu que adorei, uma oportunidade aqui, ó, de eu produzir muito conteúdo junto com a Trevo, junto com vocês, e a gente dividir o nosso conhecimento, opinião, né, para que as pessoas, os leigos principalmente, ou os não tão informados, e possam entender o que é, de alguma forma, o marketing de influência, né, que foi isso que a gente debateu aqui. Eu vou deixar o contato do meu canal de comunicação, que não é, eu posso até falar aqui o da minha agência, que é o @katzcomunica no Instagram, mas o que eu acabo conseguindo ter maior contato com a audiência para entender as dores, as questões e o que está acontecendo, e acabo debatendo, de vez em quando consigo ajudar algumas pessoas à distância, é o meu, que é o @Débora Katz, com H no final depois do A. Então, podem me seguir que eu vou adorar, inclusive receber críticas e elogios do nosso papo de hoje, debates. E é isso, e eu que agradeço o convite, Márcio, gostei demais. Muito bom, muito obrigado, Débora. Esse foi mais um Conte Tudo e Conteúdo, o podcast da Trevo. Você encontra os nossos programas no YouTube, no site da Trevo, trevocomunicativa.com.br e nas principais plataformas digitais. Semana que vem a gente está de volta. Até lá!